Olá, nesse vídeo resolveremos os exercícios de física. O grupo é composto por Tiago, Paola, Carol, Djalma e Laís. 1. Unicamp 2015, a primeira lei de Kepler demonstrou que os planetas se movem em órbitas elípticas e não circulares. A segunda lei mostrou que os planetas não se movem a uma velocidade constante. É correto afirmar que as leis de Kepler. A alternativa correta seria a alternativa D, pois Kepler defendia o heliocentrismo, assim como Nicolau. Kepler aprimorou a ideia de Nicolau. Ele contrariava a teoria da Igreja, que era o geocentrismo. 2. Em 2013, a lei da gravitação universal, de Isaac Newton, estabelece a intensidade da força de atração entre duas massas. Ela é representada pela expressão F é igual a G vezes M1 vezes M2 dividido por D ao quadrado, onde M1 e M2 correspondem às massas dos corpos, D a distância entre eles, G a constante universal da gravitação e F a força que um corpo exerce sobre o outro. O esquema representa as trajetórias circulares de 5 satélites, de mesma massa, orbitando a Terra. Qual gráfico expressa as intensidades das forças que a Terra exerce sobre cada satélite em função do tempo? A resposta é a letra B, pois a distância entre eles vai mudar e a força de atração também, e o tempo não vai mudar porque eles têm a mesma massa e trajetória. 3. Fulvestre 2015, a notícia satélite brasileiro cai na Terra após lançamento falhar, veiculada pelo jornal Estado de S. Paulo de 10 de dezembro de 2013, relata que o satélite BERS-3, desenvolvido em parceria entre Brasil e China, foi lançado no espaço a uma altitude de 720 km, menor do que a planejada, e com uma velocidade abaixo da necessária para colocá-lo em órbita em torno da Terra. Para que o satélite pudesse ser colocado em órbita circular na altitude de 720 km, o módulo de sua velocidade, com direção tangente à órbita, deveria ser de aproximadamente, note e adote. Raio da Terra 6 vezes 10 ao cubo quilômetros. Massa da Terra 6 vezes 10 elevado a 24 kg. Constante da gravitação universal G igual 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 metro cúbico barra S ao quadrado quilogramas. Como o exercício já nos deu todas as informações necessárias, agora já dá para a gente resolver. E como a órbita é circular, a gravidade tem a função de aceleração centrípeta. Então ficaria assim, V é igual a raiz quadrada de Gm dividido por R mais H, que é igual a raiz quadrada de 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 vezes 10 elevado a 24, dividido por 6 vezes 10 elevado a 6 mais 0,72 vezes 10 elevado a 6, que ficaria assim, V é igual a 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 vezes 6 vezes 10 elevado a 24, dividido por 6,72 vezes 10 elevado a 6, que é igual a raiz quadrada de 60 vezes 10 elevado a 6, que é igual a 77 vezes 10 elevado a 3 metros por segundo, que ficaria V é igual a 7,7 km por segundo. 4. ITA 2014, considere 2 satélites artificiais S e T em torno da Terra. S descreve uma órbita elíptica com semi-eixo maior A, e T, uma órbita circular de raio A, com os respectivos vetores posição SR e TR com origem no centro da Terra. É correto afirmar que A alternativa certa seria a alternativa C, pois o satélite S tem horas que ele vai mais devagar, tem horas que ele vai mais rápido, e o satélite T, ele tem uma velocidade que não muda, e a velocidade média de ambos são iguais. 5. Unesp 2014, Saturno é o 6º planeta a partir do Sol e o 2º maior, em tamanho, do Sistema Solar. Hoje, são conhecidos mais de 60 satélites naturais de Saturno, sendo que o maior deles, Titã, está a uma distância média de 1.200.000 km de Saturno e tem um período de translação de, aproximadamente, 16 dias terrestres ao redor do planeta.
Tétis é outro dos maiores satélites de Saturno e está a uma distância média de Saturno de 300,000 km. O período aproximado de translação de Tétis ao redor de Saturno, em dias terrestres, e... A resposta é letra B, pois, aplicando a terceira lei de Kepler, fica T2 dividido por 16 elevado ao quadrado é igual a 3 vezes 10 elevado à quinta dividido por 12 vezes 10 elevado à quinta ao cubo. Que depois fica T2 elevado ao quadrado dividido por 256 é igual a 1/4 elevado ao cubo. Depois vai ficar T2 elevado ao quadrado é igual a 256 dividido por 64, que é igual a 4. Então T2 é igual a 2 dias. 6. Unesp 2013, no dia 5 de junho de 2012, pôde-se observar, de determinadas regiões da Terra, o fenômeno celeste chamado trânsito de Vênus, cuja próxima ocorrência se dará em 2117. Tal fenômeno só é possível porque as órbitas de Vênus e da Terra, em torno do Sol, são aproximadamente coplanares, e porque o raio médio da órbita de Vênus é menor que o da Terra. Portanto, quando comparado com a Terra, Vênus tem. Analisando a terceira lei de Kepler, percebemos que quanto maior o período de rotação do planeta, maior o raio da órbita para manter a constante. Logo, se o raio da órbita de Vênus é menor do que o raio da órbita da Terra, menor será o período de rotação de Vênus em torno do Sol, se comparado com o período de rotação da Terra. Texto para as próximas 2 questões. Em setembro de 2010, Júpiter atingiu a menor distância da Terra em muitos anos. As figuras abaixo ilustram a situação de maior afastamento e a de maior aproximação dos planetas, considerando que suas órbitas são circulares, que o raio da órbita terrestre T(r) mede 1,5 elevado a 11 m e que o raio da órbita de Júpiter J(r) equivale a 7,5 elevado a 11 m 7. Unicamp 2012, de acordo com a terceira lei de Kepler, o período de revolução e o raio da órbita desses planetas em torno do Sol obedecem à relação em que TJ e TT são os períodos de Júpiter e da Terra, respectivamente. Considerando as órbitas circulares representadas na figura, o valor de TJ em anos terrestres é mais próximo de... Agora iremos resolver nosso exercício. Assim como o exercício pede, iremos descobrir o TG, que é a translação de Júpiter. Para começar, substituiremos os dados fornecidos no exercício, colocando-os na expressão da terceira lei de Kepler. Aplicando-se a ação de interação gravitacional entre os igual a G vezes mt vezes mg, que ficaria F igual a 6,7 vezes 10 elevado a menos 11, vezes 6 vezes 10 elevado a 24, vezes 2 vezes 10 elevado a 27.
dividido por, abre parênteses, 6 vezes 10 elevado a 11, fecha parênteses, é igual a 80,4 dividido por 36 vezes 10 elevado a 20, igual a 2,23 n.